Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Newcast, o podcast oficial da Newcom Consórcio. Eu sou William Rafael Chu, diretor do canal externo da Newcom, e hoje estou com dois convidados especiais, que é o Robson e o Ronaldo, que fazem parte da CWB Invest e da RT Energy, fazem parte do grupo RT Group. E hoje nós vamos falar sobre um tema, sobre um assunto muito especial, um assunto que eles são expert, que é operações estruturadas através do consórcio e também sobre energia sustentável, que nós vamos falar especificamente sobre placas solares. Robson, Ronaldo, sejam bem-vindos à Newcom, sejam bem-vindos ao Newcast. É um prazerzaço ter vocês aqui, vocês que são nossos parceiros, representantes da Newcom, representantes do Santander, e para nós é muito enriquecedor a gente trazer pessoas da estirpe, do calibre de vocês, para a gente trocar ideia e passar informação para quem está nos acompanhando. Sejam bem-vindos. Obrigado, William. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, William, pela oportunidade, né? É uma grande parceria para nós, é um grande privilégio, né, podermos estar aqui para discutir sobre esses temas que é de suma importância para o mercado. Realmente. Primeiramente, até falando um pouquinho sobre energia sustentável, né? É algo que vem crescendo muito nos últimos anos. Na verdade, é uma tendência que não tem mais volta, né? Eu acho que é algo que veio para ficar. A gente acho que passou um tanto quanto recentemente sobre algumas legislações, né, que vieram frente ao produto, a esse mercado, e acho que é importante a gente trazer isso para vocês. Para quem está nos assistindo, mas antes de mais nada, eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês dentro do grupo que vocês formaram, dentro do consórcio, dentro da energia solar, enfim, para que o nosso público possa conhecer um pouquinho mais de vocês. Exatamente. Bom, são mercados que para nós têm total sinergia, né? Eu venho do mercado do consórcio já há 8 anos, né? Atuei em algumas empresas grandes do ramo, né? Como já discutimos. E a energia solar ela veio, né, há 3 anos atrás, digamos assim, a cavalo, né? Com uma sinergia muito grande com o consórcio. Também venho do mercado imobiliário, né? Tive imobiliária antes de montar a empresa de energia solar. E nós vimos o quê? Uma sinergia, né? Então, há 3 anos, basicamente 3 anos que existe a RT Energy, a empresa de energia solar. E como que foi a ideia de montar essa empresa? Um cliente nosso, um cliente de potencial do nosso ramo de consórcio, do nosso nicho de consórcio, ele perguntou assim, como que eu faço para estabelecer minhas usinas usando a modalidade do crédito do consórcio? Olha só, uma provocação do próprio... Uma provocação do cliente. Ele é dono de franquia, né, no interior do Paraná. Aí nós fechamos uma parceria e começamos a participar de feiras, né, grandes feiras. E fomos para uma feira da Expo Motorhome, na época, em 2019 para 2020 para 2021. E ele falou assim, Robson, você tem que ser o dono da franquia solar em Curitiba, que nós não temos uma unidade em Curitiba. Aí em 2021 partiu a ideia de montarmos uma empresa voltada à energia solar. Mas quando nós montamos essa empresa, nós éramos apenas uma franquia aqui em Curitiba. Ah, entendi. Mas eu comecei a estudar o mercado. E com sinergia, fazendo muitas operações em consórcio, pegando o imóvel como garantia, o próprio imóvel do cliente para estabelecer a usina solar. Enfim, nós começamos a operar nisso. E vimos que era um mercado que tinha muita ascensão, né? De lá para cá. 5 anos atrás teve o boom, né, solar. Ainda está no boom. Ainda está. É um mercado que é totalmente... Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem, total ascensão. Só que aí, para ter uma empresa de energia solar, o que nós precisaríamos ter, né, de segurança? Porque hoje qualquer um pode abrir uma empresa. Um engenheiro elétrico abre uma empresa de energia solar. Não, nós hoje temos o melhor distribuidor de equipamentos, nível mundial. Temos parceiros financeiros, como, né, você, Santander, uma força aí, que nós estamos com essa parceria, estamos muito satisfeitos com as operações. Inclusive o consórcio sustentável, que é uma inovação no mercado, queremos nos tornar pioneiros, já estamos, né, nesse caminho. Nesse caminho, verdade. Então, tudo tem sinergia. Mas voltando ao assunto da criação da empresa, como eu venho há 8 anos já no mercado de consórcio, me especializei nisso também na parte industrial,
né? O nosso público-alvo é o PJ, é a pessoa jurídica. Que é a operação estruturada, Que é a né? escalonagem financeira, é a alavancagem patrimonial, é a compra e venda, enfim, né? Tudo que a gente já conhece, o nosso cotidiano, nosso dia a dia. E nós trouxemos a sustentabilidade para isso. Trouxemos as fazendas solares para isso. Por que casa, William? A fazenda solar hoje te dá uma rentabilidade, uma média de 18, 20% ao ano de retorno financeiro. Ela se paga, né? Ela se paga e te rentabiliza financeiramente. Ela vai pagar a operação por um determinado período e a partir daí você vai começar a ganhar dinheiro sobre o negócio. Exatamente. A partir do 5º ano, que é o que a gente fala, o retorno payback do negócio. É o payback, né? É a ROI do negócio. Você vai começar a ganhar dinheiro. E o consórcio a gente já está colocando aí em 60 meses, né? Equiparável ao projeto solar para você pagar o investimento e começar a ganhar dinheiro daí para frente. Então essa é a grande jogada, a grande sacada que o cliente hoje, ele paga barato, ele investe barato, ele financia barato pelo consórcio sustentável e ainda coloca a garantia que é a própria usina solar. Então isso, né, interessante. É um produto que realmente eu acho que você utilizou a palavra correta, é sinergia, né? Sinergia. Porque de um lado é um produto que ele traz muita rentabilidade, né? Ele vai se pagar e ele vai ter, acredito que, sei lá, seja 15, 20, 25 anos aí que de 25 anos, durabilidade do produto, isso, né? Então ele ganha praticamente 20 anos de rentabilidade versus o que ele acabou investindo, né? Então, exato. E ainda se você atrelar isso a uma operação de consórcio, que o cliente ele vai pagar um custo efetivo muito menor, é o sonho de qualquer pessoa. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, né? Quando a gente começa a inovar, né? Quando você utiliza um produto em sinergia com outro e sai na frente realmente dos concorrentes, eu acho que esse é um dos principais diferenciais que vocês têm, né? Exatamente. E quando nós falamos até, né, com a própria Newcom, com o Santander, com a parte sustentável, nos interessou muito, né? Nos interessou muito já de cara, porque nós temos uma carteira vasta de cliente para esse tipo de operação, né? Então, porque hoje, geralmente, nós conhecedores de consórcio, sabemos que existe a transferência patrimonial, existe a garantia imobiliária automotiva, que precisa fazer essa operação, essa operação financeira. Mas tem que fazer uma manobra ainda. Uma manobra. Exato. E isso gera custo, né? Exato. Onera o cliente de alguma forma. Já o sustentável, não. Exato. É uma taxa fixa, você pega o equipamento, é a própria garantia da operação. Isso é uma inovação no mercado. Isso eu acho que é um ponto bem interessante de a gente já comentar, porque é um desafio que nós aqui, quando a gente começou a montar esse produto, a gente acabava encontrando. Porque, veja, quando a gente fala em placa solar, ele é um produto relativamente novo no mercado, né? Sim. Então, ele é um produto, um dos produtos que eu, inclusive, desconheço, né? Que ele teve um crescimento tão significativo num período de tempo tão pequeno, né? E aí, muitas administradoras, elas não conhecem sobre esse mercado. É um mercado que é diferente, que é estranho muitas vezes, né? Exato. E aí, eu acho que já entrando dentro de um ponto que, olhando para o lado da administradora, o que ela olha, por exemplo, quando ela vai pegar uma usina, né, como garantia da operação? De fato, é um bem com baixa liquidez, né? Exato. Porque além de você, quando você compra, né, a usina, você está comprando o produto, mas também atrelado àquele produto tem muita prestação de serviço, né? Então, que está... Aí entra uma situação bem interessante no nosso tipo de trabalho, tá? Porque eu não só te vendo a usina solar, implanto o teu projeto, como eu garanto a compra da tua energia por 20 anos. É isso que é então, legal. Essa é a garantia que o cliente vai ter. Essa é a garantia que a própria administradora vai ter. Porque você se torna um sublocatário da tua própria usina solar por 20 anos. E eu vou estar te pagando um valor X ali de centavos por quilowatt-hora que acompanha a inflação energética. A inflação energética está uma média de 8% a 9% ao ano. Isso acompanha. É em ascensão. Então, a cada ano, a tua liquidez, a tua receita líquida mensal e anual, ela muda. Ela cresce muito rápido. Então, isso é uma garantia, né, de recebíveis também que a gente pode dar para a administradora de consórcio. Eu acho que esse é um ponto bem interessante de se tocar, porque, sim, veja, de um lado você tem um bem com um patrimônio com baixa liquidez, mas de outro lado você traz uma outra garantia muito maior. Exato, né? Que é a venda, que é a comercialização da energia. A gente chama de usina solar GD, geração distribuída. Então você está comercializando essa energia.
E você está com a compra garantida, além da implantação, a compra por 20 anos. Eu acho que esse é um grande diferencial de vocês perante o Exato, mercado, né? Porque, exato. veja, além de você. Olha só que interessante. Além de você proporcionar uma linha de crédito, muitas vezes, com um custo extremamente baixo, você ainda instala o produto para o cliente, vende o produto para ele e ainda você garante a compra da energia dele. Exato, porque hoje nós trabalhamos com uma administração de mais de praticamente 10 gestoras de energia, as principais do Brasil, que são as compradoras de cada estado, né? Cada região do Brasil. Essas gestoras, elas comercializam essa energia. E o contrato é interessante, porque mesmo se a tua usina não estiver gerando a capacidade de energia que tem que gerar para a compra desses clientes, em potencial que a gestora já faz a gestão, ela garante mesmo assim a compra que ela assinou contigo. Eu estou te pagando tanto por quilowatt-hora, eu vou continuar te pagando tanto por quilowatt-hora. E esse contrato normalmente é por quanto tempo? De 10 a 20 anos. Você Caramba. faz ali 10 anos, pode fazer 5, depende do cliente, mas geralmente a gente faz 10 anos, renováveis para mais 10 anos. Então são 20 anos, a vida útil do equipamento é 5, então é 25, perdão, então são 5 anos de diferença. E outra coisa, a energia sustentável, placa solar, a usina propriamente dita, ela gera muita manutenção? Como é que isso funciona na prática? Na prática, veja, na teoria é muito bonito, né? O projeto em si. Hoje, para você ter uma ideia, a nossa engenharia ela faz o gerenciamento de mais de 3 mil usinas no sul do Brasil. Por quê? Não fomos nós que instalamos essas usinas. E quando teve a febre solar, né, o boom solar lá em 5, 6 anos atrás, o que as empresas, que hoje nem existem mais, faziam? Elas instalavam o equipamento, você é um fazendeiro solar, instalava a tua fazenda solar, a tua usina solar, mas não injetava na rede, não tirava o parecer de acesso com a concessionária local. Ah, esse é um O detalhe bem parecer bom. de acesso é o RG de uma usina solar hoje. Sem isso, você não tem usina, você não tem eficiência energética, você não tem retorno de investimento, você não tem nada. Você só tem passivo, você só tem custo operacional, além do que você já paga de energia elétrica. Isso Então, o nosso projeto ele é muito interessante, por quê? Porque antes de qualquer coisa, para não afetar a tua manutenção, para não afetar a tua eficiência energética da tua usina solar, a nossa equipe especializada de engenharia, primeiramente, aprova o parecer de acesso. Aí depois disso, são as etapas. que é a garantia que você vai poder fornecer. Que você vai poder fornecer o autoconsumo simultâneo, ou autoconsumo para a tua empresa, para o teu comércio, para a tua residência, ou venda no mercado, que é a compra que nós mesmos garantimos. Então, para isso, tem que ter o parecer de acesso. Além disso, porque muitas vezes empresas, né, ou até mesmo pessoa física, muitas vezes elas fazem usina, muitas vezes para consumo próprio. Mas além de consumir para ele, muitas vezes, você pode vender isso no mercado. Esse crédito ele tem uma validade de 5 anos. Né? Como diz no mercado, caduca em 5 anos. Uhum. Então, 5 anos você tem esse crédito para você usufruir dele. Ou você coloca lá na estação de energia e você pode comercializar isso por 5 anos. Você faz uma instalação numa unidade consumidora, por exemplo, a tua empresa, né? Aqui, a tua empresa é uma unidade geradora. E você pode cadastrar unidades beneficiárias, né? E ramificar essa energia, entende? Por 5 anos. Se você não gastar ou não vender essa energia, quem vai ser beneficiado é a própria concessionária. Esse crédito volta para a concessionária. Caramba, entende? Então, legal isso. São várias situações que a gente tem que estudar bem, tanto porque a usina solar de alto consumo, ela é um projeto e um custo. A usina solar para geração distribuída, para comercialização, para monetização, é outro custo e outro projeto. Ah, entendi. São duas situações diferentes. Isso. E na hora que você for comercializar, ofertar para o cliente, você já deve saber dessas informações. Sim, até para... nós apresentamos já a viabilidade econômica, o retorno do investimento, equiparamos com a própria parcela, por exemplo, do consórcio sustentável agora, que fica elas por elas, praticamente elas por elas, né? Depende muito ali do projeto do cliente. Vou fazer uma microgeração, vou pagar a parcela X aqui em 60 meses, mas o meu payback na solar é 5 anos. Exatamente. Casou um casamento perfeito. Mas... É importante você entender o perfil do cliente ali, né? Fazer visita técnica para ver também o tamanho da área, que às vezes de repente ele está pensando em algo que também não vai comportar ali, né? Então é importante saber isso também. Ser transparente com o cliente, não apenas, né, vender por vender, como aconteceu muito lá atrás, né? Exatamente.
Essa análise de viabilidade técnica a gente faz sem custo nenhum para o cliente, a gente faz a visita técnica para o cliente para ver a viabilidade do projeto mesmo, né? Por exemplo, muitas áreas de agronegócio, por exemplo, que aqui a região aqui de Chapecó, a região aqui é muito forte, a gente faz uma análise, porque o cara pode ter uma área gigantesca, mas ele não tem padrão de energia suficiente para estabelecer uma usina solar. E um outro ponto que agora me veio à cabeça, é também importante saber onde que vai ser instalado, porque não é toda a região que ele vai ter o mesmo sol, né? Isso muda de região para região? Isso é relativo. Veja, por exemplo, em Curitiba, que nós estamos estabelecidos, não tem uma incidência solar alta, né? Claro que Nordeste e tal, são campeões aí em incidência solar, né? Mas hoje o mormaço, né? Ele também capta muita irradiação solar. E hoje, quando nós vamos estabelecer um projeto, a gente faz estudo de tudo. A parte de inclinação 25 graus, face norte, sombreamento, tudo isso é feita a leitura. E visita técnica presencial, sobrevoo de drone, enfim, a equipe inteira vai estar ali para poder fazer. Padrão de energia é muito importante, que é o ponto de ligação de energia do cliente. Faz toda a diferença também. Faz toda a potência, amperes, né? Não adianta você ter uma fazenda, querer colocar uma fazenda não suporta solar, lá. E você tem um transformador lá que você pode colocar um moedor de cana. Aí não dá. Aí acaba complicando. E eu acho que esse é um ponto, né? Todo e qualquer prestador de serviço ou venda de produto, muitas vezes esse é o detalhe que faz total diferença, né? Isso. Porque você simplesmente vender para o cliente por vender e não cuidar desses detalhes é como uma operação estruturada, né? Exato. Tem tanto detalhe que você precisa cuidar, né, para que realmente o cliente ele tenha uma performance melhor, ele tenha um resultado melhor. Satisfação, né? Exatamente. E esses detalhes não podem passar despercebidos. Ronaldo, eu queria saber também, porque até eu estava comentando, a gente sabe que existe uma baixa liquidez dessa questão das placas solares, mas a gente percebe também um perfil de cliente diferente que acaba contratando esse produto. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais quem é esse cliente que está comprando usina. A gente dá claro, a gente estuda muito o mercado, né? E se a gente for voltar a 2021, se a gente for ver a nível de Brasil, 77% é residencial. Então a gente vê bastante procura da residência. Porque hoje você vai ver a conta de luz super alta. O que a gente, a gente faz o nosso financeiro em casa, o que a gente quer? A gente quer reduzir custos, né? Então começa geralmente com uma usina residencial, algo menor. E claro, né, dependendo do cliente, tem outros imóveis e tem outros espaços, aí ele começa a ver muita vantagem. Porque realmente reduz, chega a reduzir 95%. Se você for ter ideia, tem cliente que a gente faz questão, né, falar de transparência, né, que é onde ganha confiança. Se o cliente quiser ir lá no nosso distribuidor, ver a placa, se realmente um dia nublado ela funciona, ela é eficaz, a gente leva e prova. Então hoje, né, a tecnologia está muito atrelada a isso. O case, né? Case de sucesso, né? Você tem que mostrar, às vezes é visual, né? Então a gente repara que mesmo o agronegócio está fortíssimo. A gente vê aqui pela região, tem bastante usina, mas a gente vê que o residencial está crescendo muito. E a gente atende o residencial, o agro, o industrial. Então, assim, é algo assim que não dá para dizer assim, o futuro tá aí, já chegou. Tá aí. Tá aqui. Você vê esse estouro aí com ele nem bateu na porta, ele já entrou. Já escancarou. Então, quem não correr agora vai ficar para trás. E a gente ganha também o espaço daquela turma, né, que o Diego estava comentando, que simplesmente só instalou, só vendeu. Então a gente consegue também pegar esse mercado e fazer toda uma manutenção, todo um estudo para melhorar ali o processo, porque é um investimento, né? Um investimento alto, se a gente for ver. Porque na verdade é muito simples, né? Aquela velha história, né? A matemática ela não mente, né? Sim. Quando você, se você vai pagá-la energia, né, por mais, sei lá, 40 anos, e se você pode transformar esses 40 anos em 5, por que não, né? Não, e os nossos orçamentos a gente faz questão de fazer comparativo com poupança, com a renda fixa. E a gente vê que existe um boom gigante, assim, realmente o dinheiro, claro, é aquele dinheiro virtual ali, né? Mas você vê que tem um rendimento muito grande. Coisa que a poupança, se você deixar lá 20 anos parado, o que vai render hoje? Eu acho que até fazendo uma ligação até com o produto consórcio, né? Eu acho que esse que é
principal desafio que nós temos, né? Vocês têm, nós temos, tanto com energia solar, como já trabalhando com o produto consórcio, porque eu acho que é a falta realmente de conhecimento do consumidor. Porque se é tão simples, nós conversando aqui, é tão nítido que ele vai ter uma vantagem, que ele vai ter economia, mas muitas vezes as pessoas elas não percebem. Né? Elas não têm essa percepção. Então, até como o Robson comentou, veja, se você tiver uma operação, você consegue captar recurso no mercado, né? Que você consegue fazer instalação, seja residencial, industrial, usinas, enfim, e essa captação, né? O que você vai ganhar com a instalação, por exemplo, dessa energia, ela vai pagar a parcela do consórcio e a partir de um determinado momento ela vai se pagar e ainda vai te dar, digamos assim, rentabilidade. Receita líquida. Receita líquida. Exatamente. Então, eu acho que isso que eu acho que é o nosso principal desafio. O desafio de você muitas vezes conscientizar o consumidor a essa prática, né? Hoje, como eu até falei, né, no início da conversa, a gente mostra esses números, né, equiparando o que acontece. O que o cara está pagando na usina solar e o que o cara está rentabilizando. Então, são duas ali, vamos dizer assim, dois cálculos, dois números reais de investimento que esse cara está tendo de retorno. Então, se ele está tendo lá uma receita líquida no primeiro ano de 40 mil para uma usina de microgeração, ele está tendo lá uma parcela, por exemplo, nos primeiros meses ali, que 40 mil equivale ao quê? 5 mil ali no primeiro mês de rentabilidade financeira. Receita líquida, isso já tirando todos os impostos, inflação energética e tudo mais. E ele está pagando lá uma parcela de 6 mil no primeiro mês de consórcio, em 60 meses. Dali a pouco, não vai chegar nem os 5 anos de payback, esse cara já vai começar a ter rentabilidade financeira e lucro real. Exato. É isso que encanta, né? Exato. Bom, e hoje o que vocês poderiam comentar que é o principal desafio que vocês encontram dentro desse meio da energia solar? Bom, o principal desafio, principalmente, é essa questão, é a aceitação, né, do cliente, que o cliente que é leigo do mercado, hoje ele tem muitas incógnitas, vamos dizer assim. Pô, será que o governo não vai colocar uma taxação maior aí? O que vem por aí e tal? Por quê? Porque o mercado tomou uma proporção tão grande, a gente trabalha com energia solar, com energia eólica também, offshore, então são mercados fortes nesse sentido. O principal desafio que eu vejo hoje, assim, realmente é a aceitação dos clientes. Por quê? Hoje, a energia solar, o mercado livre de energia tomou uma proporção muito grande, né? Grandes indústrias, grandes empresas têm parcerias com cooperativas. Mas o que nós, da RT Group, vendemos para o nosso cliente é a ideia? Ele se tornar uma cooperativa. Ele ser uma cooperativa, entende? Então, ao invés dele, claro, o próprio cliente que já tem acesso a uma cooperativa que tem lá de 20% a 30% de desconto na fatura, nós também temos projetos específicos que podem complementar essa redução. Pega o 30% e transforma em 70%, 80% de redução na fatura do cara. Entende? Então traz um outro benefício. Mas hoje qual que é o perfil do cliente que vocês atendem principalmente dentro do setor? É aquele cara que ele vai botar a usina, que ele vai ter para consumo próprio? Qual que é o principal cenário? O autoconsumo e a monetização são os principais focos. A indústria, o comércio para monetização e autoconsumo simultâneo, que nós chamamos, e ambos, né? Porque quando você fala de uma usina de microgeração GD para monetização, você, fazendeiro solar, você pode também utilizar essa parte desse quilowatt-hora gerado de energia para o teu autoconsumo simultâneo da tua empresa. Da tua empresa, entende? E o que vocês vê, principalmente como o futuro realmente da energia sustentável? Porque até você comentou que existe esse receio muitas vezes de que o governo vai taxar. Eu vou dar a minha opinião, não sei se vocês concordam com isso. Isso vai acontecer, né? Só que, bom, veja, a gente já comentou sobre isso, é uma diferença muito grande, né, do investimento, né, o payback que ele tem da operação versus o que ele vai receber sobre isso. O que vocês que estão dentro desse segmento imaginam? Olha, o payback eu acho muito difícil influenciar. A taxação hoje é relativa juntamente com, enfim, as taxas que nós temos aí de correção anual e tudo mais. Para mim, a energia sustentável, ela vai só avançar daqui para frente. Porque quando você fala de um projeto, eu não estou vendendo só
energia solar, só placa solar, mas eu estou vendendo o quê? Geração grande de crédito de carbono, preservação do meio ambiente, né? Selo verde para as indústrias, que isso é um know-how muito forte no mercado. Então as empresas hoje, elas ficam ali entre vamos dizer assim, as top, as melhores ali em sustentabilidade, quando ela tem alguma participação. Então eu vejo que o mercado solar hoje, mesmo com taxação do governo, mesmo com qualquer coisa que o governo brasileiro estipule para isso, não vai ser afetado. Porque é uma renda, que eu digo, grande de se ganhar, porque é uma rentabilidade financeira, um percentual, uma TIR grande que você tem de retorno, que comparando com qualquer aplicação financeira não tem comparação. Ganha disparado, né? Ganha mesmo com taxação. A gente apresenta os números reais para o cliente, entende? A eficiência da usina dele. Quando ele instala a usina com a gente, ele já tem o sistema na palma da mão dele, já tem no tablet, já tem no celular, o aplicativo nosso que nós desenvolvemos, que esse cara vai ter a eficiência da usina dele, quanto ela está gerando diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Entende? Tanto de redução de fatura, quanto também de venda de energia. Isso é uma dúvida, é uma das perguntas que eu tinha até, que eu queria fazer para o que a tecnologia, né, atrelado, né, essa inovação, energia sustentável, ela acaba contribuindo. Hoje o cliente ele tem acesso ao que ele está desempenhando de resultado ou gerando de energia na palma da mão dele, literalmente. A usina é a mesma coisa, a gente consegue ter a eficiência dela remotamente. Exato. Tanto que o cliente não esquenta a cabeça. A gente consegue saber se a usina dele naquele momento lá tá trabalhando menos ou não está rendendo, consegue remotamente ver e dependendo da situação ir lá para ver o problema, entendeu? Então, assim, a tecnologia vem para agregar sempre, né? Para ajudar, né? Exato. Esse monitoramento, ele enfim, é de suma importância que nós fazemos, porque quando nós montamos a usina para o cara, a gente vai apresentar os números para ele quer saber da eficiência, né? Então, são indústrias, né? Temos exemplos aí reais de clientes que pagavam seus 20 mil de fatura de energia com alto consumo, consumo fora de ponta, que nós chamamos para a indústria, né? Que são vários ali horários de trabalho, picos de energia de trabalho, que hoje o cara pagava 20 mil, hoje o cara está pagando 3 mil de fatura de energia elétrica. É uma diferença muito grande. Entende? Mas isso é uma diferença exorbitante. E esse dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar, ou ele vai fazer uma escalonagem com o próprio consórcio, para mais. Muitos clientes nossos que tinham alto consumo agora partiram para GD, para venda. Porque eles querem o quê? Capitalizar. Né? E reinvestir também, né? Porque faz total sentido, Exato. Né? Faz total sentido, né? Se ele tinha uma despesa que ele deixa de ter, que ele está trazendo, aquela despesa não é mais despesa, está trazendo lucro, está trazendo literalmente dinheiro para o caixa da empresa. Liquidez. Por que não reinvestir, né? Eu acho que esse que é o detalhe. Exato. E esse é um ponto, né? Eu acho que esse é o ponto do cliente do consórcio e faz total sentido com o que vocês fazem, porque realmente você fazer com que você consiga não demonstrar, comprovar para o cliente que é possível ele ter rentabilidade, né, dele reinvestir, não somente atrelado ao que se pensava lá atrás, 10, 15, 20 anos atrás, que investimento era poupança, por exemplo, ou investimento era renda fixa. Hoje o consórcio é um exemplo claro disso, rentabiliza muito, e ainda mais atrelado uma operação como essa que traz uma rentabilidade muito grande. Então, fica muito fácil hoje em dia, de fato, a gente comprovar, vocês comprovarem isso para o cliente. Exato, né? Até, tanto é que ele está comprando um dinheiro barato, o mais barato do mercado, né? Que é o consórcio. Enfim, um custo efetivo que não tem comparação. E o retorno financeiro, como sempre, bato muito nessa tecla, a gente bate muito na empresa nessa tecla, que o retorno financeiro do cara é o número que a gente tem que mostrar para ele. Porque o cara hoje tem uma indústria ou tem uma área que nós chamamos na linguagem solar, uma área morta. Que está gerando não passivo. Não ocupa para nada. Está gerando passivo, manutenção, custo. Entende? Custo desnecessário. Por que esse cara não coloca lá uma usina, que é um CAPEX aí de 300, 400 mil, uma usina de microgeração, né? Estou falando aí de uma média de 200 módulos fotovoltaicos. Vai gerar para o cara 14 mil kWh mês. Desses 14 mil, preciso de 1.000 para o meu consumo próprio. Ok, a gente faz o estudo, faz o diagnóstico e vamos fazer a instalação. Esse cara vai estar ganhando e rentabilizando. Além de pegar o dinheiro barato do mercado conosco, né, que é o consórcio. Então, tudo isso é viável.
E isso em 25 anos, falando de um investimento de 25 anos de uma usina solar, nesse perfil de microgeração, você está lá rentabilizando no primeiro mês dos 25 anos, você está ganhando 5 mil. No 25º mês, você está ganhando ali uma média de 300 mil. Caramba. De receita líquida. Você entende? Porque a inflação energética Vai aumentando. E então esse é o tipo de investimento que a gente fala que é de geração para geração. É para você, para o teu filho, para o filho do teu filho, e assim vai. São 25 anos. Isso é um ponto também, porque teve um tempo atrás que existia muitos investimentos naquelas PCHs, né? Que eram aquelas pequenas usinas hidrelétricas. Isso. Uhum. E a gente percebe que diminuiu. E Sim. eu acho que é nítido o motivo disso. Sim, pelo o solar fato do solar. tomou uma proporção muito grande. E há uma tendência, por exemplo, de construção, por exemplo, de usinas que, assim, de porte grande, que realmente eles venham com o objetivo, muitas vezes, de substituir essas PCHs, vamos dizer assim? Eu vejo que não... Eu creio que não, né? Não nesse sentido de substituição, mas para abranger mais o mercado, porque hoje existem muitas usinas muito grandes, né? Principalmente no nordeste do país aí que já está sendo já saturou, né? Mas existem muitos espaços a serem explorados ainda, a serem estudados, né? Muitos espaços mesmo. Então eu vejo que a proporção ainda, por mais aí no mínimo uns 20 anos, a energia solar é muito crescimento. É muito crescimento. E quando a gente fala de um crescimento muito significativo, por outro lado também tem que existir um acompanhamento, né? Como Sim. Qualquer produto, né? Então, realmente é um mar de oportunidade realmente bastante grande, né? Bom, pessoal, até, Robson, você comentou algo que eu não sabia, que você vinha do mercado imobiliário também. Sim. E, bom, a gente conversa todo santo dia, vamos dizer, e a gente vai acabando se conhecendo e é muito notório, né, o conhecimento que vocês têm sobre as operações estruturadas. E até você comentou que você estava há 8 anos dentro do segmento, dentro de uma grande administradora. Eu acho que não tem por que a gente não citar a Embracon, uma empresa que de muita credibilidade, uma empresa que os proprietários realmente são pessoas muito sérias, né? Sim. Acho que sem sombra de dúvidas deve ter sido um aprendizado muito grande. E eu acho que esse aprendizado que você teve, você trouxe para dentro da empresa de vocês para desenvolver principalmente uma demanda reprimida dos consumidores. E pelo que eu tenho percebido dos clientes de vocês, muitas vezes são clientes que realmente eles têm bastante sinergia. E eu queria que você falasse realmente as soluções que muitas vezes vocês acabam proporcionando em operações estruturadas dentro do produto consórcio. O que é isso? Qual que é o objetivo do cliente? O que leva o cliente a contratar esse produto? Enfim, traz um pouquinho dessas informações para nós. É interessante até você falar da questão da Embracon, né? Para mim a Embracon foi uma faculdade do consórcio, né? Eu fui representante muito tempo também da Ademilar, hoje atual Ademicon, e aí entrei na Embracon em 2018 para 2019, né? E de lá para cá me especializei realmente em atender a indústria. Por quê? Porque quando eu entrei na Embracon eu já tinha imobiliária, eu já atuava no mercado imobiliário. E meu acordo com eles foi esse: eu vou entrar, vou ser executivo de vocês, mas vou continuar com a empresa, com os corretores e vendendo consórcio e imobiliário. E isso, total sinergia. É muita sinergia Projeto também. de construção, quitação de financiamento, que a gente vai falar na questão da operação estruturada. Uhum. Então, me especializei nisso. Não só por ser um alto valor agregado, mas por ser uma solução imediata para os clientes, né? Então, hoje nós nos especializamos nisso. Por quê? O nosso foco lá é a indústria. Nós damos treinamentos, né, internos. Tanto o Ronaldo, que é o nosso gestor atual agora, tem incumbido de dar esses treinamentos para os nossos representantes. Hoje nós temos aí uma gama de representantes que nós estamos espalhando no Brasil, que representam a RT Group, a CWB Invest e a RT Energy. O consórcio não só mudou também a minha visão de mercado, mas também foi através do consórcio que existiu, que foi a criação, a fundação da RT Energy, né, da empresa de energia solar. Então o consórcio me proporcionou isso, né? Eu poder montar uma empresa através dos proventos que me vinham da própria Embracon. Eu tenho muito a agradecer, né? O senhor Guido, Juarez, enfim. São pessoas sensacionais. Eu também admiro muito o trabalho deles. Uma empresa, né, que foi realmente assim,
para mim foi uma referência. Então, daí, quando nós montamos a CWB Invest, a nossa especialidade realmente foi, vamos focar, claro, nós vendemos o consórcio varejo, vendemos a pessoa física, claro que vendemos. Soluções. Tem muito mercado, muito mercado, vasto. Até só fazendo um gancho, porque muitas vezes até a gente tenta inovar, né? Como a gente até vai comentar um pouco mais sobre isso, sobre consórcio realmente para placas solares, né? Acho que vale a pena a gente trazer esse assunto, esclarecer bem. Mas a gente tenta inovar, porque a gente está num mercado bastante amplo. Mas se a gente falar, por exemplo, só do mercado de consórcio em si, imóvel, quitação de financiamento, veículo, pesado, máquina, que é algo já muito tradicional dentro do produto consórcio, sim, a gente já teria muito trabalho para exercer, porque realmente ainda falta muita informação e são segmentos que são muito carentes ainda, né? Exatamente, são segmentos que hoje o cliente é leigo, muitos clientes são leigos, né? Leigo, literalmente. Como nós atendemos uma gama de empresários, né, donos de transportadoras, que nós estamos até atuando operações aqui com Santander, por exemplo, donos de indústrias, né, indústrias gráficas, hoje nós representamos muitas indústrias no Brasil. Então, assim, o que a gente... Nós trouxemos para dentro da CWB essa ideia que eu implementei lá, e nós compramos essa ideia com a equipe de representantes, com a equipe interna, né, com o meu sócio, com o Ronaldo, que é o nosso gestor geral ali de operações comercial com os representantes, é o quê? Soluções. Esse empresário hoje ele tem um endividamento, a grande empresa, geralmente 90% tem endividamento financeiro. Esse é um ponto, né? Não tem como não ter. E eles, muitas vezes, eles ficam refém do mercado. Exato. Eles são muito vulneráveis ao mercado. Exato. Aconteceu um mês não muito bom, ele já tem que recorrer ao mercado, e aí eles ficam vulneráveis ou eles ficam refém do que o mercado vai proporcionar para ele. E aí a gente encontra operações aí, né? Como Exato. acabou de acontecer, que muitas vezes o cliente está pagando um custo efetivo de 3% ao mês. Até mais, né? Que até foi mais. O que a gente presenciou. Então, assim, essa é uma das clientes que também é um case nosso, que vai se tornar um case. Nós vamos até, inclusive, visitá-la quinta-feira lá em São Paulo. Ficou super satisfeita com a operação aqui da Newcom, da CWB Invest, do Santander. Por quê? Imagina, um custo efetivo, né? Como se trata de uma licitação, não tem tempo de pensar, vou pagar 3,9 ao mês numa operação, sendo que no consórcio você traz para 4, 5 ao ano. Então, é uma situação que o cliente hoje, que é o leigo, a gente tem que mostrar esses números, esclarecer para ele, olha, veja, você está trazendo uma parcela, principalmente aí nesse caso de 500 mil, você está trazendo para 70, 80 mil reais ao mês. É uma diferença. E na verdade, esse cliente ele não está errado, né? Porque, claro, poxa, não tá errado. Não E é algo que a gente sempre fala também. Cara, se você está numa situação que você precisa... eu preciso isso para amanhã, quem sabe daqui a 30 dias. Quem sabe o produto consórcio não é a operação mais indicada. Mas, quando você, por exemplo, tem um parceiro que muitas vezes a curto prazo, por exemplo, eu preciso dinheiro para botar dentro do meu caixa durante essa semana. Não tem problema. Quer dizer, não é que não tem problema, mas ele pode estar sujeito a uma taxa, por exemplo, de 3%, mas sabendo que daqui a 30 dias, 60, 90 dias, ele vai ter uma operação com custo efetivo muito menor. Exato. Que vai saldar. Então, acho que isso que é o detalhe do cliente, né? Ele realmente poder contar com um parceiro que vai resolver a situação dele. Exatamente. Será que não cai naquela situação que ainda falta um pouco mais de divulgação? Mesma coisa a questão do solar. Falta, com certeza. Porque a gente sabe que tem empresário aí que o cara, ele levanta e já tá com um monte de coisa na cabeça. E aí, de repente, como você comentou, precisa daquele dinheiro a curto prazo, ele faz. Tá, mas aí essa informação a mais, existe uma forma de repente, reverter isso. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui... É levar conhecimento, né? Conhecimento. Deveria ter mais vezes isso aí, entendeu? Para funcionar cada vez mais esse mercado. Eu acho que isso é um detalhe, né? Até a missão da Newcom, a gente estipulou no ano passado, né? A gente refez a nossa missão da empresa e ela vem muito de encontro a isso, né? A nossa missão, ela foi determinada que é ensinar o Brasil a conquistar patrimônio ou investir de forma inteligente. Porque realmente o mercado de consórcio ele carece de bons profissionais que não apenas vão lá vender um determinado produto. Porque o produto consórcio hoje, eu digo que ele nem é um produto. Né? Você vende o benefício que ele traz. Exatamente. Porque ele nunca vai ser o ponto final do negócio. Ele sempre vai ser o meio
para alguma coisa, né? E quando você consegue levar o produto consórcio como um meio eficiente que vai surtir efeito de fato lá na vida do empresário ou da pessoa física, enfim, eu acho que esse que é o ponto crucial, né? É saber, o cliente saber que ele pode contar com alguém. E o que vocês acabam desenvolvendo, inclusive eu participei de reuniões com o cliente, é isso que nós precisamos, é isso que o mercado realmente precisa. E certamente eu acho que um cliente, né, do potencial, por exemplo, dos clientes que nós vimos de vocês, eles vão ser clientes recorrentes. Fato. Porque ele, muitas vezes lá no passado, ele até comprou consórcio. Quem sabe ele até comprou, comprou do Santander. Mas a forma, muitas vezes, que esse cliente comprou lá na agência é totalmente diferente, muitas vezes, do que um especialista no produto vai levar para ele, né? Exato. Então, muitas vezes, esse empresário ele tem essa experiência. Ele tem aquela experiência de ter comprado um consórcio, porque ele precisou aumentar o limite do cartão da empresa dele, ele precisou aprovação, aumentar o rating dele lá, então ele teve que comprar o produto consórcio. Mas foi mais um produto no pacote oferecido pelo gerente. Exatamente. Assim. Exatamente. E o que a gente acaba proporcionando é totalmente diferente do que isso. Totalmente diferente. É a solução financeira para esse cara, né? E geralmente, praticamente, mais 90% dos clientes que nós atendemos, eles já são aptos a fazer consórcio, como você mesmo disse, né? Alguns muito bem entendedores, inclusive, desse tipo de investimento. Então, quando eu chego na reunião, por exemplo, com o empresário, a primeira coisa que ele vai me trazer tá aqui, ó, todos os saldos devedores que eu tenho com bancos. Eu preciso de um comparativo. Números, né? O que você vai me fazer de custo efetivo? Eu já apresento na hora para ele. Preciso renovar minha frota. Como que faz? Né? Então, esse tipo, preciso fazer aqui reforma na minha indústria. Agora o próprio consórcio sustentável, que é uma força muito grande para nós, para o nosso grupo, né? Nosso grupo, os nossos vendedores de energia solar, nossos representantes de energia solar, estão vendendo esse produto no mercado, agressivamente falando. Por quê? Porque é um produto barato, né? Nós temos lá hoje, por exemplo, mais de 30 cooperativas bancárias que fazem financiamento solar sustentável, mas são taxas altas, né? E é a taxa que a gente conhece do baixa banco. Liquidez do produto. Baixa a liquidez, o payback taxa nas alta, alturas. Então, quando eu estiver vendo um projeto solar, por exemplo, voltando a esse assunto rapidamente, e o payback, o retorno dele ultrapassa 6 anos, ele começa a ficar inviável, entende? Sim. Aí que o consórcio resolve a vida do cliente, resolve a nossa vida e a vida do cliente. E a vida do cliente, entende? Né? Ainda dentro desse ponto da operação estruturada, eu acho que você tocou num ponto também que muitas vezes o cliente ele não sabe o que ele precisa. Não sabe. Porque, veja, muitas vezes o cliente... Uma empresa, não precisamos ir muito longe, né? Uma empresa de porte médio, né? Seja, enfim, vários setores da indústria, do transporte. Esse cliente, ele consome muito crédito durante o ano. Ele não vai investir, ele não vai crescer, ele só vai renovar o que ele já tem, ele já consome muito crédito. Exato. E muitas vezes esse cara, ele chega até nós, chega até vocês, e esse cara, ele pretende fazer um investimento, pretende renovar a frota, só que ele tem uma dor que muitas vezes nem ele mesmo não percebeu. E aí que vem o trabalho consultivo, né? Muitas vezes ele quer comprar, ele quer investir, mas ele tem uma operação que ele, dentro da casa dele, que ele já contratou há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem que ser estancada. É aí que tem que atacar. Exato. Essa ferida que tem que ser estancada é o primeiro ponto que nós chegamos com o cliente. Fala, pô, mas agora vai me gerar mais passivo ainda, eu não tenho, né, desencaixe, não posso tirar do meu caixa mais esse valor X aqui para o consórcio. Quando ele vê o custo efetivo e a comparação, ele fica muito empenhado. Não tem outra opção. Não tem outra opção melhor no mercado. Mas a gente tem que começar a estancar as feridas dele primeiramente. Né? Principalmente o construtor civil, por exemplo, que é um grande cliente nosso também, um grande perfil, o cara que quer o projeto de construção, ele tem financiamentos com N bancos, apoio à produção com N bancos. Plano empresário, Geric, muitas vezes. Isso, BNDES, muitas coisas. Muitas coisas. Né? E apoio à produção, que é o convencional do construtor. Só que isso afeta no quê? Isso afeta no projeto de construção, no custo da obra, e afeta no VGV do cara. Sim. Que é o valor geral de vendas final desse empreendimento, seja ele qual for. Então nós chegamos, primeiramente, já apresentamos várias soluções para esse cara. E começando por quitar os financiamentos
por estancar essa ferida cara que ele tem, que é o financiamento desses empreendimentos. E aí eu acho que é um outro ponto, porque a gente tem trabalhado bastante também com construtoras e incorporadoras, e a gente percebe isso no mercado. É um mercado extremamente carente de crédito. Muito. E eu acho que assim como vocês trabalham hoje já em sinergia, né, do produto consórcio, muitas vezes com energia sustentável, ele é um produto que o cliente, a incorporadora, a construtora que vai desenvolver um empreendimento, ela tem um grande benefício também, porque além dela se capitalizar de recurso barato para ela desenvolver muitas vezes empreendimento, tem um grande detalhe, que ela vai poder proporcionar muitas vezes para o cliente final uma linha de crédito muito mais barata, muito mais em conta que o consumidor iria encontrar num financiamento habitacional. Porque daí ela vai fazer o repasse das unidades que ela já tem. Transfere as cotas. Transfere, faz uma transferência ali de cessionário, né? Atual, de cessão de direitos. Então, assim, é um custo realmente efetivo muito atrativo. E quando se falou da sustentabilidade, o que hoje também nós procuramos entrar dentro das incorporadoras? O que nós procuramos entrar? No projeto de construção deles, nós entramos com a parte de engenharia. Na parte elétrica, que é a energia solar e outros serviços de engenharia também. Não, perfeito. Bom, além disso, nós falando sobre operação estruturada, hoje, o que você entende que faria com que esse produto pudesse chegar mais ainda para esse tipo de consumidor? Veja, a divulgação seria interessante, né? A divulgação mais agressiva, digamos assim. Porque como até o Ronaldo citou, esse mercado ele é desconhecido para muitos clientes. Muitos grandes clientes de potencial que são carentes de crédito. Eles já estão acostumados a determinados operadores financeiros. Eu preciso aqui de um valor X para levantar um empreendimento e já tenho meu operador financeiro independente da taxa. Que eu já sei o meu VGV, eu já sei o meu valor futuro, eu já sei o que eu vou ter de lucro. Só que quando a gente apresenta a solução, eu acho que está carente de profissionais gabaritados. Para desenvolver isso, né? Profissionais que saibam vender operação estruturada, que realmente tenham interesse em aprender esse universo da operação estruturada, porque não é qualquer profissional do ramo de consórcio que hoje oferece. Porque o mercado hoje, o brasileiro, ele tem uma restrição com a palavra consórcio. E o problema também... Infelizmente. Ele tem uma visão, digamos assim, muitas vezes sobre esse produto, né? Sim. E isso a gente bate muito, porque de um certo ponto eu entendo esse consumidor, porque lá atrás, eu não diria que era um produto que, além de que, obviamente, teve, quem sabe, mal comercializado, vamos dizer Exato. assim, só que eu diria que um produto que lá atrás ele não atendia, de fato, o anseio do cliente, né? Até nós estávamos comentando agora antes de iniciar, né? Porque, veja, não tem hoje em dia como muitas vezes, você considerar ou você colocar uma administradora com outra administradora, chamar elas de concorrente muitas vezes. Porque a entrega final para o cliente é totalmente diferente. Exato. São operações diferentes. São operações diferentes. Né? Ou seja, tem grupos hoje no mercado, o cliente, por exemplo, operação estruturada. O cliente quer antecipar a contemplação. Não tem como fazer, não tem como antecipar a contemplação se não for através do lance livre, que é todo o trabalho, né, que é desenvolvido, analisa o histórico do grupo, vê vários detalhes que vão fazer com que ele tenha resultado. Exatamente. Bom, se esse cliente ele quer ter resultado na operação estruturada, ele quer antecipar a contemplação através desse modelo de operação, ele vai ter que participar de grupos que apresentam um maior número de contemplação. Fato. Grupos que arrecadam um maior percentual, né, ou grande parte da arrecadação do fundo comum seja destinado à contemplação por lance livre. Agora, existem produtos no mercado, e aí eu coloco até a própria Newcom, né, que é o nosso produto de varejo, são muitas vezes produtos que eles trazem muito benefício para o cliente. Grupos de imóveis, por exemplo, que eles fazem 5 modalidades de contemplação. Só que, veja, das 5 modalidades de contemplação, vai ter 2, 3 clientes contemplando através de lance livre. E as outras contemplações vão ser através de outras modalidades. Fixo, fidelidade, Sim. enfim. Ou seja, uma contemplação de lance fixo, para aquele cliente que quer contemplar
por lance livre é prejudicial. Sim. Aquela contemplação está tomando saldo, fundo comum do cliente. Tomando fundo comum do cliente, exatamente. Então não são produtos que se concorrem. Não Exato. são produtos que não dá para chamar de concorrente muitas vezes. E é isso que eu acho que é importante a gente também tocar. Porque isso é um ponto crucial na operação estruturada e a gente percebe que muitos profissionais do consórcio ficam atrelados a isso, e já percebeu que vocês não, porque a operação estruturada, você tem que olhar a melhor entrega que você vai conseguir proporcionar para o cliente, não o produto que você quer vender para o teu cliente, né? Exatamente. E aí tem muitos representantes profissionais de consórcio que defendem fielmente a sua marca e que aquele produto ele vai ser o bom ou o melhor em qualquer momento. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. É exatamente isso, William. É exatamente tudo que você falou. Quando se trata de operação estruturada, primeiro que o empresário ele não se atrela em quanto ele vai pagar de parcela. Ele quer que você resolva a vida dele. Quanto de economia que ele vai ter. Quanto de economia que ele vai ter. Qual é o custo efetivo final que ele vai ter. Quando é o cara que quer fazer uma previdência imobiliária, por exemplo, que quer fazer um investimento em cotas, aí é outro assunto. Por isso que não entra concorrência. Não existe concorrência entre administradores. E aqui existe um trabalho diferenciado e um produto diferente para cada cliente. Esse é o erro. Esse eu vejo o erro muito assim de vendedores de consórcio hoje, que é a questão de realmente ele querer ali para não perder aquele cliente na cabeça dele. Esse cara, puta, eu vou oferecer aqui uma operação para o cara pagar 30, uma parcela 30 menor. mil de parcela. Não, o cara não vai pagar. O erro no subconsciente desse vendedor é que ele está falando pelo cliente dele sem ele saber Exato. qual é a realmente dor do cara. Entende? Eu te entrego isso aqui. Lógico que no consórcio a gente não promete contemplação, isso é proibido no mercado, mas a gente sabe a estimativa dessa operação do cliente, a demanda que ele precisa. Se você analisar o grupo da forma correta, né, você sabe como ele vai se comportar. Você sabe como que ele se entrega. E o cliente vai ver que você está falando ali uma coisa que realmente é factível, fala, não, tudo bem, para mim não tem problema. Só que o medo do vendedor de consórcio hoje é esse, eu vou perder o cliente. Não, você não vai perder o cliente. Você vai ganhar. Você vai ganhá-lo de uma forma recorrente. Diferente de você vender um projeto a longo prazo, dizendo que o projeto é a curto prazo, aí você nunca mais vai ver esse cliente na tua vida. Porque isso é um ponto também, porque a gente percebe que muitas vezes aquele profissional ele chega para o cliente e fala, olha, identificou que aquele cliente ele quer um crédito X e ele quer pagar a parcela Y. Esse eu acho que é das perguntas mais erradas que deve ser feita na venda de um consórcio. Fato. Porque não é quanto o cliente pode pagar ou o que ele quer pagar. Porque, óbvio, eu vou querer um crédito de R$1 milhão e eu vou querer pagar R$1.000 por mês. Quem não quer? É isso que eu quero. Só que, poxa, para mim ter aquele crédito de R$1 milhão, o que eu preciso fazer para mim chegar nesse objetivo? Então tem que separar. E aí, assim, Robson, aqui a gente é bem sincero e transparente. O Santander, nesse caso, muitas vezes, se o cliente ele tiver o objetivo, eu quero pagar um consórcio, né? Eu não tenho perspectiva nenhuma de oferta de lance, eu quero só ser contemplado através de modalidades que eu não preciso desembolsar, muitas vezes não é o produto mais indicado. Sim. Isso é um fato. Então você vai encontrar, quem sabe, outros produtos que possibilitam meia parcela, que tem vários formatos de contemplação. Exatamente. Que o cliente, onde que no Santander ele ia participar através de um sorteio, lá num outro grupo ele vai participar de um sorteio, de um lance fixo, de um lance fidelidade, enfim, vai trazer outros benefícios. E não é errado, né? Por mais que eu tenha um carinho muito grande pelo Santander, né? E a gente defende muito essa bandeira, a Nilcon tem o produto que leva benefício muitas vezes para o cliente. Então, você de fato tem que levar o que o cliente precisa comprar, a solução que ele quer. Se o cliente ele quer, eu quero contemplar, mas eu não tenho lance, né? Ou seja, você tem que chegar para ele e falar a real para ele. Cara, nesse grupo aqui você vai ter mais possibilidade, mas você vai ter menos certeza. Né? Porque é isso que falta muitas vezes do profissional. Vocês concordam com isso? Concordo plenamente. É a sinceridade, né? Em primeiro lugar. Você vai estar vendendo uma operação que inclusive essa cliente que nós atendemos aí.
é esse fato, né? Verídico, é exatamente isso que a gente está vivenciando com ela. Não pode descapitalizar do caixa, não tem de onde descapitalizar. Ok, vamos fazer essa operação, essa escalonagem financeira de uma forma atrativa inicialmente para você. Mas você sabe que vai chegar um momento que você vai ter que desencaixar capital para a contemplação, que é a operação mais assertiva. E essa sinceridade tem que ter desde do início da negociação. Né? Porque não adianta, é isso que acontece em muitos casos. Eu me deparei com muitos casos de clientes de outros executivos, vendedores, me procurarem falando, não, quero ser atendido por você, mas, né, por ética da empresa, falando, não posso te atender, mas o que acontece? Né? Não, me venderam uma operação aqui de 180 meses, mas como se fosse uma operação de 60. Exato. E aí é complicado. Criando uma, digamos assim, uma falsa expectativa em cima do... não é uma venda recorrente, é uma dor de cabeça recorrente. Por isso que muitas vezes quando você fala consórcio estruturado, o pessoal fala, consórcio não, tal. É porque quem nunca passou lá atrás, eu mesmo já fui exemplo, de repente lá num determinado momento o gerente lá da conta ali, me ajuda aí a bater uma meta, tal. Fecha um consórcio comigo. Essa visão que os caras tinham no consórcio, aí você fecha, depois de 3 meses você fala assim, não, cancela aí, para de pagar. Aí queima muito isso aí, a imagem, né? E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que reverter isso aí tudo. E contra fatos não há boatos. A gente acompanha, né, também, eu vejo que vocês também acompanham, nós profissionais do consórcio também, a ABAC, por exemplo. Os números dizem, falam por si só. O consórcio está em total crescimento há anos, né? Então, assim, quando você sabe trabalhar, eu sempre falo, né, quando os clientes, os primeiros clientes que eu atendia, mas consórcio, cara, será que dá certo e tal? Essa restrição com a palavra consórcio. Eu sempre falava, é a modalidade que eu estou utilizando para te fazer uma operação mais barata do mercado. Só que agora eu preciso te apresentar como que vai ser feita esta operação. Exato. Você está usando escalonagem com grupos e cotas de consórcio. É o consórcio em si. Né? Auditorado pelo Banco Central, todas as normativas, ok. Mas é uma operação diferente do convencional. É isso que o pessoal hoje, o profissional do consórcio, não coloca na cabeça do cliente. O projeto estruturado é totalmente foge do convencional. Até porque a operação estruturada, eu sempre falo, né, para os clientes principalmente, a operação estruturada é você encontrar o grupo mais adequado para o cliente, né? Você analisar o histórico daquele grupo, enfim, você analisar tecnicamente para você passar as informações corretas para o cliente é essencial, é necessário fazer isso. Só que além disso, eu digo que isso é apenas 50% da operação. Os outros 50% é você acompanhar o cliente. Né? Exatamente. Porque o cliente vai participar daquela assembleia, às vezes faltou 1% para ele contemplar, você vai ter que ajustar o mês que vem. Não é você chegar lá e você dar um Ctrl+C e Ctrl+V em todo... E é isso, é algo que a gente vem acompanhando também, que ele precisa realmente ter o papel de consultor. É uma consultoria personalizada, William, não tem. O trabalho ele não se encerra no momento da venda, né? Aí eu até cito novamente a nossa parceria aqui via Santander, Newcom e CWB Invest. A gente já começou com o pé totalmente direito. Direito, né? Por quê? Já damos um chute no gol já, né? Por quê? Porque é exatamente isso. A partir do momento que nós começamos, até eu conversando internamente lá na empresa com o Ronaldo, falando, olha o trabalho dos caras aqui junto com a gente. Então, é esse tipo de parceria que a gente precisa. Por quê? Os nossos clientes, quem é a marca... Somos nós, é o William, é Robson, é Ronaldo. Não é Newcom, não é Santander, não é CWB Invest. Primeiro a pessoa. Você é a referência, exato. Entende? Então, quando o cliente vê, realmente o William resolveu minha vida aqui. Exato. Isso vai ramificar, isso vai ter uma indicação... Uma consequência muito grande. Uma consequência boa, muito grande para nós profissionais. Né? Então, esse não só pós-vendas, mas essa consultoria, sempre... Eu prezei muito por isso mesmo, sabe? Porque a consultoria após a adesão do cliente, a contemplação, o faturamento, né? Sempre, até comentei, né, no início da nossa conversa que eu sempre falava, nas premiações até da Embracon, eu sempre falava, eu não vendo consórcio, eu vendo faturamento. Se não for para vender o faturamento para o meu cliente, eu não vou fechar negócio. Eu não vou fechar uma operação a longo prazo que eu sei que eu vou onerar o caixa desse cara, eu vou dar dor de cabeça para ele, e ele vai me procurar
de uma maneira negativa. E isso é um outro ponto bem interessante, que chega a ser até um pouco engraçado para nós, né? Porque a gente sempre fala de faturamento, né? Literalmente o faturamento, o cliente utilizar o crédito na compra de um bem, por exemplo, né? Para nós que somos profissionais do consórcio, né? Que a gente tá é muito simples. Sim. Só que o que é simples para nós não é muitas vezes simples para o cliente final. Não é para o cliente. Então, é isso que nós temos que ter na cabeça, né? Você precisa falar o simples para o cliente, você precisa falar o que está na frente dos olhos dele muitas vezes. Ou muitas vezes até fazer, que para nós é tão simples e na mão do cliente fica tão complicado, né? Exato. A gente já se deparou com vários casos, né? Por exemplo, do cliente... Muitas vezes ele ter tido o resultado dentro do produto consórcio e aí ele, poxa, eu não quero consórcio porque eu contemplei uma cota, demorei 4 meses para mim faturar. Exatamente isso. Nos deparamos muito com isso. Então, assim, esse tipo de trabalho é o que nós mais prezamos dentro da empresa. E isso também é um outro ponto, sem defender nenhuma administradora, né? Eu acho que falando a forma mais ampla, global, né? Porque... Nenhuma administradora de consórcio, o cliente contemplou a cota dele, nenhuma administradora de consórcio está lá para segurar crédito ou para negar crédito para nenhum cliente. Fato. Nenhuma, né? Fato. Ela, quanto mais cedo ela faturar para aquele cliente, melhor é. Claro, cada administradora tem um processo, tem um checklist, tem um procedimento, né? Mas as administradoras, hoje, elas não têm um atraso, elas não têm uma demora, né? Hoje a gente fala, por exemplo, e falando sobre mercado, né? A gente fala em 2, 3, 4, quando uma administradora demora, sei lá, 5 dias para analisar crédito, né? Só que muitas vezes, passou-se 15 dias, o cliente está sem crédito analisado, né? Por quê? Ele mandou a documentação errada, ele não sabia o que mandar, ele tirou uma certidão. Mas aí é má instrução, né? Exato. Mau acompanhamento do uma profissional que simplesmente pensou na venda. Na venda. Então, isso é uma coisa que a gente se cobra todos os dias dentro da empresa. Você tem que entender o que é um formulário de inicialização imobiliária, o que é um formulário imobiliário, automotivo, faturamento, quais são as normas ali. E apresentar, como você mesmo disse, o fácil para nós apresentar isso para o cliente. Porque o cliente, ele quer... Para ele é muito complexo às vezes. Ele quer ser entendedor da causa. Ainda mais o cara que vai se tornar recorrente. Porque ele já sabe, preenchi esse formulário aqui, já sei o que tem que fazer, o beabá da coisa. O meu consultor, a minha consultora já me auxiliou corretamente para isso. Ponto. Faz uma vez, depois já está acostumado. Bom, mas isso é uma outra, assim... Essa falta de assessoramento por parte, muitas vezes, do mercado. E é uma dificuldade que eu acho que vocês, como empresário, também acabam encontrando, né? Porque, obviamente, todo mundo quer ter bons profissionais ao lado, né? Para atender bem o cliente, enfim, conduzir, para que, enfim... além do nome da pessoa, tem vários nomes por trás disso, né? Exatamente. É claro que eu acho que você tocou num ponto muito interessante, Robson, que eu defendo isso. Eu acho que é importante você levar um produto, por exemplo, como o Santander, com a credibilidade, com a marca do Santander, mas naquele momento específico, o cliente ele não está comprando Santander. Ele está comprando o Ronaldo, ele está comprando o Robson, o William, o que foi transmitido para aquele cliente nesse sentido. E vocês entendem que há uma dificuldade principalmente de profissionais, de estar atrelado a bons profissionais, contratar bons profissionais muitas vezes para esse mercado. E o que você considera como principal dificuldade? A principal dificuldade do profissional realmente é o interesse em aprender. O interesse em aprender. Eu digo para você hoje, a nossa empresa, falando do consórcio, a CWB Invest, a RT Group no caso, mas falando do consórcio estruturado, hoje os nossos representantes autônomos, que cada um tem suas empresas, de outros segmentos, que são fortes no mercado, eles procuram o quê? Nós fazemos hoje um workshop por mês. Por quê? Capacitação. É o profissional que ele não tem interesse em ficar engajado no produto que ele vende. Entende? Então hoje está muito escasso. Eu sempre tenho essa frase lá dentro da empresa, né, Ronaldo? Muita gente quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Isso é verdade. Infelizmente. Essa é a falta de atitude do cara ir lá,
fazer um curso sobre o consórcio, se especializar, como funciona e tudo mais. Pô, eu tô aqui, não bati a meta do mês e tal. Mas por que você não bateu a meta? Porque você não procurou conhecimento. E é um mercado tão fácil de você aprender se você realmente quiser aprender. Exato. Eu falo para você, eu quando entrei no mercado de consórcio, eu também tinha restrição pelo consórcio. Mas eu fui no cara que estava lá vendendo 30, 40 milhões ao mês. Você entrava do lado do cara. Operação estruturada. Eu cheguei lá, o cara vendendo. Falei, cara, show de bola. Falei, e aí, como é que você faz? Me mostra essa planilha aí. O cara começou a me mostrar e tal. Desenvolvi a minha, personalizei a minha e fui pro mercado. Bati no peito e falei, não, vou atender o cliente. E, às vezes tem que errar na frente do cliente também. A gente tem que errar na frente do cliente, exatamente. Mas o cliente está vendo que você tem sinceridade. Claro, eu fui com o meu gestor, meu antigo gestor e tal. Hoje, nós vendemos operação estruturada assim. Né? Às vezes eu estou lá com a agenda, com a HP e com a caneta só na frente do cliente. É muito fácil você demonstrar hoje em dia. Se torna fácil porque você procurou adquirir conhecimento, você se interessou. E hoje o que falta num profissional engajado, falando do mercado de consórcio, é o interesse. É o interesse em aprender. Isso é um problema dessa nova geração que está passando por aí, eu vejo também. Se a gente for ver todos os segmentos, eu venho da área financeira, 20 anos na área financeira, aí, né, o Diego apresentou esse projeto que me encantou, né? Falei, pô, deixa eu virar comercial, né? Porque eu fui financeiro, né, a vida inteira, né? Sempre tive, né, uma ascensão sempre pro comercial e quando caiu o projeto na mão, que ele abriu para mim e falou, pô, me ajuda com planejamento também. Falei, vamos junto. Então, assim, tem muita coisa que a gente planeja ali, a parte do workshop, que cada apresentação que tem, para mim é um aprendizado novo também. Você melhora, né? A gente acaba melhorando. A gente fala isso o dia inteiro. Aí, de repente, tá lá, apresentando e tal, de repente, porra, isso aqui, olha, né? Você sempre tá aprendendo uma coisinha ou outra. E para os representantes também, porque a gente tenta proporcionar o quê? Workshop. Vai ter um evento, um fórum. A gente conseguiu colocar lá dentro, a gente vai. Aí quem quer aprender, aí a gente vê assim, o bom profissional que quer aprender, ele vai. Não tem esse negócio, é minha agenda. Não, a agenda a gente consegue dar um jeito, consegue dar uma melhorada. Não, quem quer arruma tempo na agenda, mais, né? Entendeu? Você não vai chegar lá na hora, na frente do cliente lá e ficar gaguejando se o cara fizer uma pergunta. Esse é um ponto que também eu comento muito nos treinamentos com os representantes, né? Porque o produto consórcio é um produto que ele basicamente, né, diferente do que muitos produtos hoje em dia, ele é um produto que ele atende todo o perfil de cliente. Sim. O cara que está lá no ponto de ônibus, ele pode ser cliente do produto consórcio. Exato. O cara que está comprando um avião também. Só que o papel do representante, o papel do profissional, ele é realmente, muitas vezes, ele se especializar em alguns segmentos específicos, né? Porque não tem como o cara vender um consórcio de carro de manhã e vender um consórcio de uma carreta, por exemplo, à tarde. Não. E aí vem em conta com o que você comentou, né, Ronaldo? Porque quando você faz aquilo, né, com uma certa consistência, é natural que você vai ficando bom, você vai ficando especialista, né? E outra coisa, você vai aprimorando o que você já tem, né? Exato. Porque o mercado também, por mais que você é especialista em algo, o mercado muda. Sim. Os últimos 10 anos é um exemplo claro disso, né? Inovação constante. Quando você começou no consórcio, por exemplo, é totalmente diferente do que é hoje, totalmente diferente. E acho que esse é um desafio realmente das pessoas, dos profissionais buscarem esse conhecimento, mas é um desafio também de quem já está no mercado, porque tem que ter essa consciência de que não está bom, que tem que melhorar, tem que fazer mais. Eu acho que isso é extremamente se aprimorar a todo momento, né? E o que a gente se depara muito, William, existem muitos clientes bons no mercado para o consórcio, que ainda nem sabem que precisam do consórcio. E é isso que a gente faz, entende? Nem sabem que precisam. E aí a gente vai lá e mostra essa solução, porque é uma solução inovadora. É uma solução com preço barato, com custo efetivo barato. Esse cara vai economizar dinheiro, esse cara vai aplicar esse capital que ele está economizando em outro investimento dele próprio, entende? É o que nós fazemos hoje. Hoje nós apresentamos o quê? Nós não apresentamos o consórcio para o cara. A gente apresenta um hub de negócio. Exato. Tá aqui, ó. Eu tenho esse hub de negócio para te apresentar. Então você vai estar pagando barato, você vai estar rentabilizando com isso. Se você está fazendo escalonagem financeira com consórcio, tem um outro meio também que você pode deixar esse dinheiro aplicando, rendendo e voltando para o consórcio novamente. E isso é outro... Cara, é um ciclo vicioso que esse cara vai ter, que ele vai estar ganhando dinheiro a todo momento. Até porque esse cliente da operação estruturada, tipo assim, claro,
grande parte dos clientes, né, eles querem captar recurso, né, para ele desenvolver, para ele investir, ou para ele saldar algo que ele já tem. Mas esse cara, muitas vezes, que ele tem dinheiro, né, esse é um negócio extremamente interessante para esse tipo de cara. Né? Obviamente, porque são clientes que nós nos deparamos. Né? A gente tem dinheiro aqui para aportar. Né? Um construtor que nós visitamos esses dias atrás, semanas atrás, que vamos iniciar uma operação. Ele falou, não, tenho dinheiro aqui, capital próprio para levantar minhas obras. Mas eu quero fazer uma escalonagem e aplicar esse dinheiro. Eu tenho a solução. Aí entra o teu trabalho, entende? Porque aí você vai ter a solução para o cara. Porque esse cara também é um outro ponto, aí vem a matemática de novo, né? Porque veja, se o cara é o sonho de qualquer empresa, né? Você conseguir captar dinheiro mais barato do que a rentabilidade do que teu recurso próprio dá. Exatamente. Então, eu capto, né, por exemplo, com custo efetivo de 0,40, 0,50 ao mês, mas eu estou ganhando 0,80, 1%, né, numa aplicação de renda fixa. Exato. Se o cara colocar dentro do negócio dele 10, 15, 20, 30%, quem sabe? Obviamente. Então, é esse mix de crédito, esse mix, né, que a gente apresenta para o cliente, ele fala, não, obviamente o consórcio ele se torna uma modalidade interessante nesse sentido. Bacana. Realmente a operação estruturada é uma operação muito ampla, né? Sim. Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer. Eu acho que tu tocou num outro ponto também, Robson, porque a ABAC ela faz um trabalho excepcional. Exato. Eu acho que é uma grande aliado. Eu não sei o que seria do consórcio sem a ABAC. Eu acho que o papel que eles desempenham é realmente bastante fundamental. Mas cabe também aos profissionais levar todos esses benefícios para os clientes lá na ponta, né? Eu acho que esse é o principal... O nosso cliente final é o principal ponta de tudo aí, né? Bacana. Bom, pessoal, nós estamos falando já desse produto, realmente um bate-papo que a hora passa, né? Sim. E a gente nem percebe. Exato. Mas eu tinha muita coisa ainda para conversar com vocês, para perguntar para vocês, mas eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o que vocês imaginam do negócio de vocês para o futuro. Tanto na energia sustentável, como das operações estruturadas. Como é que vocês estão olhando, como é que vocês estão planejando, o que vocês esperam de um parceiro? Fala um pouquinho para nós. Falando um pouco sobre isso, eu acho interessante, né? A parceria, tanto na parte sustentável quanto na parte do consórcio, ela é muito importante para nós. Uma parceria sólida, né? Uma empresa sólida, com um nome forte no mercado, né? Voltando a citar Santander, por exemplo, mas existem outras marcas muito grandes também. Mas o Santander hoje chegou também com uma força muito grande nessa parte sustentável, que nos interessou muito. A parte da operação estruturada, como nós já nos especializamos, mas ainda aprendemos todos os dias. E vamos continuar aprendendo. Inclusive com os nossos clientes, a gente aprende muita coisa. É isso que eu sempre digo, né, quando a gente fala o interesse do vendedor, né, aprender com os clientes finais também. E a parte de sustentabilidade, a gente se preparou para isso. Quando nós montamos a empresa, que deixou de ser franquia há 2 anos e meio e se tornou a RT Energy, que é uma empresa própria, né, saímos do franqueador e falamos, não, agora vamos por conta própria. Nós estudamos o mercado, nós tivemos montamos um business ali e falamos, não, para sermos uma empresa diferenciada no mercado, o que nós temos que ter? Linhas de crédito atrativas, né? O consórcio sempre andou do nosso lado, mas nós sempre estávamos ali penando, eu tenho consórcio, mas o cara vai ter que... Às vezes não conseguia atender como queria. Porque o cara que vai fazer uma usina solar, às vezes não tem um imóvel para dar de garantia. Não tem um imóvel para fazer uma transferência patrimonial, que é uma operação dentro da operação estruturada. Ou até muitas vezes tem, só que aí o cara tem um patrimônio que ele vai deixar, sei lá, uma operação, ele vai deixar ali alienado, 500 mil de garantia para 4 milhões, sei lá, é meio que... Exato. Eu sempre falo, né? Sempre me coloco no lugar do cliente. Eu acho que eu não faria. Nem eu. Não faria. Exato. Aí que entra o consórcio sustentável. Então, quando a gente conversou sobre isso,
imediatamente já acionamos todo mundo lá internamente da empresa, representantes, olha, nós vamos chegar com um produto inovador no mercado. Porque a gente tem que inovar. Essa palavra inovar está na sustentabilidade, tem que estar no nosso dia a dia, solar, né? Nós não vendemos só energia solar, nós vendemos soluções de engenharia, eletropostos para carros elétricos, a parte de proteção atmosférica. Então, muitas coisas englobam para a indústria. Nós levamos isso, entende? Então, é inovação todos os dias. A todo momento. A todo momento. Então, isso realmente é uma coisa que eu sempre digo, é imparável. Reforçando o que o Diego falou, né? A questão do consórcio sustentável é muito forte, porque a partir do momento que a gente conversou, né, primeiramente ali, depois eu falei, Diego, tem um produto diferente. E começou esse namoro, em seguida, conversando com o representante, já pintou um cliente potencial. Ele tem lá uma chácara lá dos pais, aquele negócio paga IPTU, paga um monte de coisa, não, e tem um espaço muito grande para botar. Não serve para nada. Posso pôr o kit fotovoltaico? Pode pôr. Então já começou ali, tanto que até o próprio Luiz me deu uns auxílios ali com projeto e tudo, e tá andando. Então assim, e não é um só, a gente vê que é agora um diferencial que dá para explorar muito. É um leque de oportunidades. É um produto que tem que ser divulgado com força no mercado. Essa é a nossa sugestão, porque realmente tem clientes que totalmente desconhecem, né? Não conhecem esse tipo de modalidade. E a hora que isso começar a se tornar realidade no bolso do cara, ele implementar a usina, rentabilizar, usando o consórcio sustentável. Até como eu estava falando da própria BAC, né? Ela faz um trabalho fantástico e recentemente ela trouxe alguns números, né? Do número recorde, número de participantes. Só que se a gente se deparar, né, com o número de pessoas que não têm acesso, né, ao verdadeiro benefício que o consórcio tem, exato, eu acho que a gente precisava de 2 aposentadorias para conseguir fazer algum impacto no mercado. Muita gente que desconhece, infelizmente, por falta de auxílio, né? Falta de consultoria. Bacana. Pessoal, a gente já está bem adiantado da hora. Eu queria, Robson e Ronaldo, agradecer realmente a participação de vocês. Eu acho que foi um bate-papo muito tranquilo. É bom conversar com vocês. Eu acho que fica o convite para uma próxima gravação, porque eu acho que tem muito assunto que ficou pendente e que nós precisamos levar de informação, assim como o Ronaldo comentou. Eu acho que esse é o nosso dever. Muito obrigado por ter participado desse episódio do Newcast. Imagina. Agradecemos, né? Eu agradeço a receptividade desde a parceria e também o convite, né? Foi um privilégio para a gente fazer esse podcast. Até a gente veio falando no caminho, né? Vai ser muito importante para os clientes finais entenderem realmente a importância desses 2 produtos que nós estamos falando aqui, a sinergia disso, né? E o retorno que isso vai dar para todo mundo, né? Custo-benefício, economia, enfim. São 2 produtos que muitas vezes é difícil, né? Você tem que demonstrar individualmente cada um dos produtos, né? E aí quando você está com os 2, aí você cria uma complexidade ainda maior. Vocês estão com um desafio legal aí. Obrigado, Ronaldo, também pela participação. Bom, e obrigado a você que nos acompanhou até aqui, até o final desse episódio do Newcast. E eu quero fazer um convite para você nos acompanhar através das nossas redes sociais para acompanhar os lançamentos dos próximos episódios, que nós vamos ter muito mais conteúdos como esse, com convidados especiais e com conteúdo enriquecedor. Muito obrigado e até a próxima.